de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor. Ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvem celeste, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus. A graça de Deus hoje prova tu que vive na perdição, pois Ele te salva e renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 1, nos diz assim a palavra de Deus. A glória de Deus enche sua casa. Quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifícios e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos. E a glória do Senhor, Deus, encheu o templo. E por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, e eles adoraram a Deus e louvaram, dizendo: louvem a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Então, queridos, amados irmãos, essa palavra, essa porção da palavra de Deus hoje para o nosso coração, nos fala aqui sobre a oração de Salomão e os sacrifícios que ele ofereceu naquela época a Deus. Queridos, aqui era uma época onde as pessoas tinham que oferecer sacrifícios a Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Então, era necessário que se fizesse sacrifícios para a libação dos pecados ali, para que, pelo pecado do povo.
pelos pecados. Então eles ofereciam esses sacrifícios aí, esses animaizinhos eram sacrificados para que Deus recebesse, aceitasse ali a oferta deles, perdoasse os seus pecados e manifestasse sua presença no meio do povo. Hoje, nós não vivemos mais nessa época aqui, ó. Esses acontecimentos, as histórias ficaram registrados para a nossa memória, para que a gente lembre deles, para que a gente tire alguns ensinamentos dele. Mas isso aqui hoje não é vivido ao pé da letra, não é vivido de forma literal, ou seja, hoje não é mais necessário que se ofereça sacrifícios a Deus, porque Jesus Cristo, ele foi o sacrifício completo e perfeito. Então, o que a gente vê hoje? Que as pessoas pensam que precisam para se aproximar de Deus através de sacrifícios, que para chegar até Deus elas precisam fazer sacrifícios como era feito no passado. Hoje não é mais assim. Nós não precisamos mais de sacrifícios para chegar até Deus. Então o que nós vemos aqui? A oração. O Salomão ofereceu a Deus oração. A Bíblia diz que quando ele terminou de orar, Deus mandou fogo do céu e queimou completamente aquele animal ali que foi oferecido. Então, o que hoje permanece? A oração continua sendo aceita por Deus. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo e todos os homens, eles ratificam a oração. Eles confirmam a oração ainda para hoje, nos dias de hoje, mas os sacrifícios, da forma como era feita, não é mais necessário. Aliás, nenhum sacrifício Deus recebe, nenhum sacrifício é necessário. Porque se a gente continuasse fazendo sacrifícios hoje, em forma de adoração a Deus, era como se a gente estivesse desfazendo no sacrifício de Jesus Cristo. E o sacrifício dele foi perfeito por nós. Então, hoje não é mais necessário nenhum tipo de sacrifício. Então, hoje a gente vê que algumas pessoas ainda fazem alguns sacrifícios. Mas a nossa salvação não é, irmãos, aceita. A nossa salvação ela não é produzida por meio de sacrifício algum. Porque o Senhor Jesus já pagou o preço por ela. Então, o que a Bíblia vai falar lá no livro de Efésios, queridos irmãos? Efésios, vamos ver se eu acho aqui o livro de Efésios, capítulo 2, se não me falha a memória, vai falar a respeito da nossa salvação, que ela é pela graça e pela fé. Então, não é mais necessário, não é pelo esforço humano, exatamente, somente pela graça somos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam um mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Então, aqui em Efésios, Paulo está falando, aos Efésios, Paulo está explicando como é a vida de uma pessoa que não tem o Senhor Jesus Cristo, a forma como ela vive. Ela vive na sua mentalidade guiada e controlada por espíritos que controla todas as pessoas que vivem na desobediência, que vivem como pessoas naturais, pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que não têm a Cristo, pessoas que não foram alcançadas por essa graça salvadora que transforma as pessoas. Como que a graça age na vida das pessoas, queridos irmãos? Ela age transformando a mentalidade, fazendo uma transformação na mente das pessoas, para que as pessoas entendam a importância da salvação, a importância de agora viver uma vida com Cristo, de agora viver uma vida diferente, uma vida onde não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos dos vícios, não somos mais escravos das vontades da nossa carne, mas agora somos livres. Agora somos pessoas livres, pessoas libertos da nossa própria vontade, que só nos enganava. Então, lá no versículo 8 do capítulo 2 vai dizer assim, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé.
Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então, meus amados irmãos, a salvação nossa é pela graça, e a graça vem totalmente de Deus. É um presente, é um favor imerecido que Deus nos deu. Então, nenhum de nós merecemos. Não é por um esforço próprio. Ou seja, não há nada que a gente possa fazer. Nós nem sequer merecemos. Mas aquele que aceita, aquele que entende, aceita Jesus e entende que precisa ser salvo, que precisa dessa graça, aquele que aceita essa graça, ele é salvo. Então, pela fé e pela graça. É simples assim. Então, não é por esforço próprio, gente. Tem gente que pensa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para ser salvo. Não, o que a gente tem que fazer para ser salvo é aceitar Jesus, observar sua palavra. Existem mandamentos na palavra de Deus, existem princípios da palavra de Deus, e estes princípios e estes mandamentos, essas ordenanças, a gente tem que obedecer, a gente deve obedecer. Mas isso não é nada que seja pesado, não é nada que seja um sacrifício, não, pelo contrário, quando a gente entende, é um prazer, é uma satisfação, é uma alegria orar, é um prazer guardar, obedecer a palavra de Deus. Então não é sacrifício nenhum, Deus não nos pede sacrifício. E a nossa salvação não é por nossos méritos, por aquilo que a gente faz, tá? Agora, pela obediência, sim. Quando nós obedecemos o quê? Os princípios, os mandamentos e os ensinamentos corretos da palavra, tá? Não é um ensinamento distorcido, não é uma coisa que o homem entendeu do jeito dele e quer colocar em cima das pessoas. Não é isso, meus amados irmãos. Nós não somos escravos, nós somos livres. Não somos escravos do pecado e nem de regras, nós somos livres. Adoramos ao Senhor Jesus com liberdade, tá? Nós não somos melhores que ninguém, não. Mas somos pessoas separadas para Deus, pessoas que vivem em temor e em obediência a Deus, que vivemos no amor de Jesus, na bondade, na misericórdia. Olha o que diz aqui o versículo 10. Olha o que diz aqui o versículo 9. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Porque não é pelos nossos esforços, né? Não é pelo tanto que eu sou boa, que eu sou salva. Como eu sou boa, eu sou uma pessoa muito boa, por isso que eu vou ser salva. Eu sou uma pessoa que faço isso, faço aquele outro, por isso eu vou ser salva. Não, eu vou ser salva, nós somos salvos pela bondade e misericórdia de Deus e pela graça de Deus quando nós aceitamos e quando nós cremos em Jesus Cristo. Agora o 10, olha o que diz o 10, ó. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, tudo é sobre Cristo. Tudo que nós temos vem de Cristo. Então, Cristo que é bom em nós. E nós temos que manifestar Cristo. Nós queremos manifestar Cristo. Nós queremos manifestar os seus ensinamentos, a sua essência, a sua pessoa, a sua bondade, o seu amor. Então não é sobre nós, é sobre Cristo. Não é pelos nossos esforços, mas é por Ele, pelo preço que Ele pagou por nós. Então não é necessário mais sacrifício como se fazia no passado. Nenhum tipo de sacrifício, meus amados irmãos. Deus não pede para nós, tá? No passado, Deus pedia, porque Cristo ainda não tinha vindo, mas depois que Cristo veio, não é mais necessário, tá? Olha, assim, no 17, assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, tá? Que somos nós, que estavam longe de Deus, e como aos judeus que estavam perto dele, que é o povo de Deus, viu, meus irmãos? É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir
pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Então olha o que a Bíblia diz para nós, meus amados irmãos. É somente por meio de Cristo que qualquer pessoa pode ir até a presença de Deus. Então, nós lemos lá no começo, né? Quando Salomão ofereceu ali a oração e ofereceu o sacrifício, Deus manifestou a sua presença, né? Agora, hoje, como que Deus manifesta a sua presença na nossa vida? Por meio de Cristo. Quando nós oramos e por meio de Jesus Cristo, Deus olha para nós e vê Cristo em nós. Cristo age na nossa vida, Cristo age em todo o nosso ser por inteiro, meus amados irmãos. Nós representamos Cristo. Então, é por meio de Cristo que nós podemos chegar até a presença de Deus. Não tem outro jeito. Então, nós adoramos a Jesus, nós louvamos a Jesus com os nossos cânticos, com a nossa vida por inteiro. E aí, então, conseguimos chegar à presença de Deus por meio de Cristo, porque Ele pagou o preço por nós. Quando Deus olha para nós, Deus não vê os nossos pecados mais, porque os nossos pecados foram perdoados e foram lavados por meio do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Então, o que isso quer dizer? Que nós podemos pecar à vontade? Não. De maneira nenhuma, meus amados irmãos. Nós não queremos mais pecar da forma como pecávamos antes na nossa ignorância, nos pecados da nossa ignorância, né? As coisas que nós fazíamos na ignorância não fazemos mais hoje. Mas por quê? Porque Cristo nos capacita a vencer. Cristo nos sustenta a cada dia. Amém? Agora isso quer dizer o quê? Que nós vamos ser perfeitos? Não vamos mais errar? Nunca? Não, de maneira nenhuma. Nós continuamos errando, porque continuamos errando não naqueles pecados que a gente fazia no tempo da ignorância, mas a gente sempre erra de uma forma ou de outra, queridos irmãos. Né? Às vezes uma atitude impensada, às vezes uma palavra que não deveria ter sido falada. Enfim, a gente sempre vai errar de uma forma ou de outra, né? O ideal seria que não fosse uma coisa consciente, mas às vezes eu não posso ser hipócrita e dizer que às vezes não é consciente. Quando a gente às vezes escapou uma mentira. Ah, foi sem querer, né? Às vezes não foi não. Às vezes a pessoa mentiu mesmo de propósito para evitar um dano maior. Então, isso quer dizer o quê? Que nós somos falhos, nós somos pecadores e vamos continuar pecando. E é pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, a nossa salvação, pela bondade de Deus. Porque se dependesse de nós, meus amados irmãos, dos nossos esforços, ninguém seria salvo. Ninguém. Às vezes eu fico olhando assim e vendo umas pessoas que ainda continuam exigindo tantas coisas das pessoas, né? Eu fico pensando assim, meu Deus, se dependesse dos nossos esforços, se a minha salvação, irmãos, dependesse do meu esforço, eu não estaria salva. Porque a gente não consegue cumprir tudo. A gente não consegue obedecer tudo. A gente se esforça para obedecer o máximo, mas tudo a gente não consegue, ninguém consegue. Sempre vai haver uma falha em nós. Se a gente for sincero e olhar para nós com sinceridade, meus irmãos, sempre vai haver uma falha em nós. E aí como é que fica então? Então ninguém vai ser salvo? Então, irmãos, eu creio, pelo que diz a palavra de Deus, que não é assim como algumas pessoas estão pregando por aí. Se não fosse a misericórdia de Deus, meus amados irmãos, a bondade de Deus e a graça de Deus, ninguém seria salvo. Mas por causa da graça de Deus é que a gente vai ser salvo, né? Claro que a gente tem que ter temor, sim, a gente tem que ter obediência, sim, a gente tem que guardar os princípios da palavra, sim, os ensinamentos, as ordenanças, sim. Mas se não for pela graça de Deus, pela misericórdia, ninguém se salvaria. Pelo esforço próprio, ninguém se salva. Tá bom, meus amados irmãos? Então que a gente possa pensar e refletir sobre isso antes de ficar acusando as pessoas por aí. Antes de ficar julgando o servo alheio, como diz a Bíblia, né? Que nós não podemos julgar o servo alheio. Mas nós temos que olhar para nós, examinar a nós mesmos e pedir perdão pelos nossos pecados a cada dia. Deus te abençoe. Beijo no coração.